Já alguma vez se perguntou por que razão, apesar de ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico regularmente e manter bons hábitos, as suas pernas parecem estar a perder força? Por que motivo subir escadas parece mais difícil do que antes? Por que razão demora mais tempo a levantar-se de uma cadeira? Será apenas resultado do envelhecimento? Ou existirá algum fator silencioso que o está a prejudicar sem que se... É aqui que as coisas podem surpreendê-lo. Nem sempre se trata do que não está a fazer. Na verdade, pode até já estar a fazer algo todos os dias sem ter consciência de que está a prejudicar-se. A maioria das pessoas mais velhas comete um erro silencioso diariamente com a certeza de que estão a fazer o correto porque sempre lhes disseram que as frutas são boas, naturais e saudáveis. E sim, na maioria dos casos é verdade. Mas há uma realidade sobre a qual pouco se fala. Nem todas as frutas são indicadas para pessoas de idade avançada. Na verdade, há frutas que consumimos todas as semanas, sem pensar duas vezes, que pouco a pouco podem enfraquecer as pernas, provocar dores nos joelhos, agravar a inflamação nas articulações e tornar a caminhada mais difícil. Frutas que sempre consideramos benéficas para a saúde podem, na verdade, prejudicar a sua mobilidade, equilíbrio e força nas pernas. Veja bem, à medida que envelhecemos, o nosso corpo muda. A circulação sanguínea torna-se menos eficiente, o metabolismo abranda e certos alimentos que antes nos faziam bem podem começar sem nos darmos conta a ter o efeito contrário. Especialmente algumas frutas. Parecem inofensivas, sabem bem, mas contêm ácidos açúcares e outras substâncias que desregulam os níveis de açúcar no sangue, fomentam a inflamação nas articulações e enfraquecem as pernas. O pior de tudo, os danos são progressivos, discretos e passam totalmente despercebidos. Até ao dia em que, sem aviso, sente uma dor aguda nas pernas, um desconforto persistente nas coxas ou uma rigidez estranha nos joelhos, mesmo depois de uma simples caminhada rápida. Hoje vou revelar-lhe as 7 frutas mais traiçoeiras que qualquer pessoa, com mais de 60 anos, deveria evitar, especialmente se pretende proteger as suas pernas da fraqueza, dores e lesões a longo prazo. Mesmo que pareçam completamente inofensivas, desengane-se. Depois de conhecer a verdade, garanto-lhe que nunca mais olhará para a sua taça de fruta da mesma maneira. Por isso, se valoriza a sua saúde, força e estabilidade, acompanhe-me até ao fim desta mensagem. Pode ser que o seu corpo esteja precisamente à espera deste sinal de alerta. Mas antes de avançarmos, peço-lhe que aproveite este momento para clicar no botão de subscrever e ativar as notificações, caso a sua saúde seja uma prioridade para si. Aqui partilhamos verdades que poucos têm coragem de abordar. Gostaria de saber se está comigo. Se esta mensagem fez sentido para si, escreva apenas 1 nos comentários. Se não, escreva 0. Nem imagina o quão importante é a sua participação. Agora vamos direto ao primeiro fruto da nossa lista. É um fruto que muitos elogiam pelas suas propriedades anti-inflamatórias. Contudo, nas pessoas mais velhas, pode ter exatamente o efeito oposto. Estou a falar do ananás. O ananás. Esta fruta tropical suculenta refrescante e famosa por conter uma enzima chamada bromilaína, conhecida pelas suas propriedades anti-inflamatórias. Mas atenção ao engano. Embora muitas pessoas acreditem que o ananás seja excelente para aliviar inflamações, no caso dos senhores, pode, na verdade, ser um inimigo silencioso. Veja bem, o ananás é carregado de ácidos e açúcares naturais. E esses açúcares, mesmo sendo naturais, não são tão inofensivos quanto pensamos, especialmente depois dos 60 anos. Por quê? Porque com o passar dos anos, os nossos vasos sanguíneos tornam-se mais frágeis, mais sensíveis. Já não lidam com os picos de açúcar como acontecia antes. Por isso mesmo que o ananás tenha benefícios, acaba por bombardear o seu sangue com uma dose elevada de açúcar natural, o que pode, sem se dar conta, agravar inflamações e enfraquecer as pernas. Como funciona exatamente? O ananás faz subir rapidamente os níveis de açúcar no sangue e esta subida abrupta pode danificar os pequenos vasos sanguíneos que alimentam as suas pernas, pés e músculos. Com o tempo, a circulação degrada-se, chega menos oxigênio às pernas. E adivinhe o que acontece? Dores, fadiga e inchaço. Basta uma caminhada simples para sentir aquele peso incômodo nas pernas. Ao ficar de pé, sente uma rigidez desconfortável nos joelhos. Os tornozelos começam a doer mesmo tendo passado o dia sentado.
E não fica por aqui. O ananás é também bastante ácido. Não é só o sabor doce. Essa acidez pode agravar ainda mais as inflamações nas articulações, especialmente se já sofre de artrite ou inflamação crônica. É como deitar gasolina numa fogueira acesa nas ancas, joelhos, tornozelos. Há quem diga até que depois de comer ananás, sente as pernas pesadas como se a força estivesse a desaparecer pouco a pouco. E mais se estiver a tomar medicamentos, especialmente anticoagulantes, cuidado redobrado. A bromelaína, aquela enzima presente no ananás, pode interagir com os medicamentos, tornando-os demasiado fortes ou, pelo contrário, ineficazes. Mas o pior de tudo, o ananás não provoca reações óbvias de imediato. Não há dor instantânea nem sinais alarmantes. Vai agindo devagarinho sem pressa até ao dia em que se dá conta que perdeu agilidade, sem perceber como. E isso, meus amigos, é o mais triste. A maioria dos idosos desconhece que este fruto que consideram benéfico para a saúde pode, na verdade, contribuir para a fraqueza recorrente nas pernas. Então, o que pode ser feito? Não é necessário eliminar completamente o ananás da dieta, mas é importante estar ciente desses fatos e discuti-los, especialmente se sentir dores persistentes nas pernas ou inchaços inexplicáveis. O impacto é sutil, mas real. Se um fruto tão reconhecido como o ananás pode causar tais efeitos nas pernas envelhecidas, imagine o próximo. É doce, saboroso e frequentemente elogiado pela sua capacidade de reforçar os músculos devido à sua riqueza em potássio. No entanto, pode ser enganador. Estamos a falar da banana. Segundo fruto, a banana, o impostor dos músculos. A banana doce e rica em potássio sempre teve boa reputação. Diz-se que fornece energia, previne queimbras e auxilia os músculos. Mas a realidade é diferente para os idosos. A banana contém açúcares naturais e hidratos de carbono de digestão rápida. O resultado: após o seu consumo, os níveis de açúcar no sangue aumentam rapidamente, e se isso ocorrer com frequência, o corpo pode começar a resistir à insulina. A circulação desacelera, a inflamação aumenta e as pernas sofrem as consequências. Pode sentir dores ao caminhar ou subir escadas, uma sensação de peso após as refeições ou rigidez nos gêmeos. Além disso, as bananas podem favorecer a retenção de líquidos, especialmente em pessoas com problemas cardíacos. As articulações tornam-se mais rígidas, os pés e tornozelos incham, tudo isto de forma silenciosa. Acredita-se que fortalecem os músculos, mas podem gradualmente diminuir a força. E o pior, os efeitos não são imediatos. Mas com o tempo, o consumo regular de bananas pode tornar os movimentos mais difíceis e dolorosos. Observe os frutos no seu prato. Se as suas pernas estão frequentemente pesadas, doloridas ou inchadas, talvez as bananas não sejam tão inofensivas quanto parecem. E se um fruto tão pequeno pode causar tudo isto, as bananas parecem inofensivas perfeitas, mas podem alimentar a inflamação nas suas articulações. Agora vamos falar do terceiro fruto, a uva. À primeira vista, as uvas parecem inofensivas. São pequenas, suculentas, fáceis de petiscar a qualquer hora do dia. Adoramo-las, associamo-las à saúde do coração, aos antioxidantes. Mas há algo que muitos desconhecem nas pessoas mais velhas: as uvas podem estar a contribuir para dores incômodas nas pernas, rigidez articular e inflamação agravada. Por quê? Porque as uvas contêm frutose, um açúcar natural que em excesso pode ser traiçoeiro. Este açúcar é absorvido diretamente pelo fígado e, quando o fígado não consegue dar conta, transforma-o em gordura e ácido úrico. E é aí que começam os verdadeiros problemas, sobretudo nos dedos dos pés, tornozelos e joelhos. O ácido úrico acumula-se nas articulações, provocando dores agudas e inchaço pontadas. Sabe aquela dor que transforma uma simples caminhada num desconforto? Aquela dor no dedo grande do pé, que o acorda à meio da noite, aquela rigidez esquisita nas pernas ao acordar. Pois bem, pode estar a vir de um punhado inocente de uvas que, sem dar conta, fez subir os seus níveis de ácido úrico. Mas não fica por aqui. A frutose também alimenta a inflamação crônica no corpo. Resultado: fica mais rígido, mais lento, com as pernas cada vez mais pesadas e cansadas. E o pior: as uvas são demasiado fáceis de comer. Petisca-se aqui e ali e parece leve, saudável. E quando dá por si, já comeu 2 ou 3 tigelas. O açúcar acumula-se depressa.
Portanto, mesmo que pareçam uma opção saudável, as uvas podem estar em silêncio a enfraquecer as suas pernas, a tirar-lhe flexibilidade e a tornar cada passo mais difícil com o passar dos anos. Agora que conhece este outro lado das uvas, atenção se as consome regularmente e sente que as suas pernas estão mais pesadas, inchadas ou rígidas, porque há outros frutos igualmente traiçoeiros. O próximo é fresco colorido, famoso por hidratar. Mas cuidado, mesmo com sabor à água por dentro, é quase puro açúcar. Falemos da melancia. Quarto fruto, a melancia, o falso hidratante. A melancia. Leve refrescante símbolo do verão, rainha da hidratação. Mas será que este fruto cheio de água pode silenciosamente estar a prejudicar as suas pernas? Parece estranho, não é? Toda a gente dirá que a melancia é perfeita para manter-se hidratado, que tem poucas calorias, que é quase só água. Mas há um segredo que quase ninguém lhe conta: a melancia tem um índice glicêmico altíssimo. Ou seja, mesmo cheia de água faz o seu açúcar no sangue disparar quase como se estivesse a comer reboçados. E para os mais velhos, estas subidas rápidas de açúcar são especialmente perigosas para as pernas. Por quê? Porque quando o açúcar sobe, de repente o corpo liberta insulina. Mas com a idade, o corpo começa a lidar mal com esta insulina, o que leva a mais inflamação, sobretudo onde a circulação já é mais fraca. E onde sente primeiro? Nas pernas, tornozelos, joelhos. O cansaço nas pernas pode surgir logo após comer. Aquela sensação surda de desconforto ao fazer uma caminhada rápida. O inchaço estranho que insiste em ficar nos tornozelos. E subir escadas começa a aparecer uma escalada. Melancia, o falso amigo da hidratação. A melancia parece leve e refrescante, mas por dentro é uma armadilha silenciosa. Vai desgastando as suas pernas sem que se aperceba. Muita gente come melancia em quantidades exageradas porque é fresca, doce e apetece no calor. Uma fatia puxa outra, depois outra, e cada dentada vai enchendo o corpo de açúcar, sobrecarregando o organismo, aumentando a inflamação. É enganador. Parece que está a beber água, mas na verdade o açúcar no sangue sobe em flecha. A circulação não consegue acompanhar e as pernas é que sofrem as consequências. Será que a melancia é mesmo boa para manter os séniores hidratados? Ou será que a cada dentada está a agravar sem perceber o desconforto, o cansaço e o peso nas pernas? Talvez seja a altura de repensar o lugar que a melancia ocupa no seu prato, sobretudo se já sente as pernas mais cansadas do que antes. Agora falemos de um fruto que toda a gente associa à vitamina C e à saúde. Vê-se por todo o lado nos sumos, nos suplementos, nos pequenos almoços. Mas para quem tem mais de 60 anos, pode ser uma verdadeira bomba ácida nas articulações. Falemos da laranja. Quinto fruto, a laranja, a bomba ácida escondida para as articulações. As laranjas cheiram bem, sabem bem, estão por todo o lado. Não é? Nos sumos matinais, nos chás ditos saudáveis, nas sobremesas, no pequeno almoço. Dizem que reforça a imunidade por causa da vitamina C. Mas para quem já tem alguma idade, as laranjas escondem uma verdade menos simpática. Por trás daquele sabor cítrico e refrescante está uma dose elevada de acidez, e as articulações não lidam bem com isso. As laranjas são carregadas de ácido cítrico. E apesar de parecer inofensivo para quem já sofre de inflamação, rigidez ou artrite, essa acidez pode estar a piorar a situação sem que dê por isso. Acorda com os joelhos presos, as ancas doridas, aquela sensação de peso nas pernas depois de estar muito tempo sentado. Amóvel. Pensa que é só da idade. Mas na verdade o ácido cítrico da laranja não fica só no estômago. Vai para o sangue e irrita os tecidos frágeis das articulações, e com o açúcar natural da fruta, ainda provoca picos de açúcar no sangue. O resultado? Uma inflamação generalizada pelo corpo todo. Cada passo fica mais custoso, mais doloroso, porque a inflamação ataca joelhos, tornozelos, gêmeos. Num corpo mais jovem, talvez não faça grande moça, mas em alguém mais velho com articulações gastas e circulação mais lenta, o efeito instala-se sem alarde. E o mais perigoso é que pensa que está a fazer bem à saúde. Sempre lhe disseram que a laranja é sinônimo de saúde. Mas agora já sabe que no seu caso pode ser o contrário. E o próximo? Parece bem comportado. Verde crocante com pouco açúcar. Toda a gente pensa que é a opção mais segura, mas esconde algo que pode estar a causar câimbras noturnas, joelhos presos, ancas doridas.
Vamos falar da maçã verde. Sexto fruto, a maçã verde, o culpado silencioso das dores nas pernas. As maçãs verdes parecem crocantes naturais, cheias de frescura. Muita gente, sobretudo os séniores, acredita que é a escolha mais saudável, já que tem menos açúcar. Acham que é um snack leve, sem grandes riscos. Mas a maioria não faz ideia do que está escondido ali. As maçãs verdes podem silenciosamente causar fadiga, rigidez e dores nas pernas. Os dois culpados que se escondem lá dentro: o ácido málico e os açúcares naturais bem disfarçados. Comecemos pelo ácido málico. É ele que dá aquele sabor ácido típico das maçãs verdes. Para os mais novos, isso não costuma ser problema. Mas à medida que vamos envelhecendo, a digestão já não é o que era. A mucosa intestinal fica mais sensível, mais frágil, e quando esse ácido entra no corpo, pode irritar os tecidos, incluindo as articulações. Muitas pessoas com mais de 60 anos sentem dores nas ancas ou nas coxas depois de comer maçã verde. Outras sentem um calor estranho nos pés ou uma sensação de tensão nos joelhos. Não é algo que se sinta logo, mas vai se acumulando. E com o tempo, essas dores tornam-se cada vez mais frequentes. Agora vamos falar do açúcar. Mesmo que as maçãs verdes tenham um sabor menos doce do que as vermelhas, continuam a ter açúcar natural. E esse açúcar pode ser bem traiçoeiro para quem já tem o metabolismo mais lento. Pode deixar-lhe as pernas pesadas, dar-lhe cãibras durante a noite e rigidez de manhã, ou fazer com que se sinta sem força só por subir umas escadas. E o pior é que muita gente come-as cruas como snack, ou até mesmo antes de ir para a cama. O resultado: o corpo está sempre exposto a esses efeitos sem se dar conta. À primeira vista parece saudável, limpo, natural. Mas na verdade as maçãs verdes podem tornar as caminhadas mais custosas, deixar-lhe as articulações mais rígidas e dar-lhe noites mais agitadas, principalmente com a idade. Agora imagine, se um fruto tão comum como a maçã verde consegue fazer tudo isto, o que será quando falamos de um fruto tropical doce até dizer chega que toda a gente adora? Estamos a falar de uma verdadeira bomba de açúcar, a manga. A manga, o sétimo fruto, a bomba doce que rebenta nas articulações. A manga é suculenta doce, sabe quase arrebuçado. Toda a gente gosta, principalmente no verão. Mas a verdade é que, para quem já tem mais idade e sofre de dores nas pernas ou articulações frágeis, a manga pode ser dos piores frutos que há. Por quê? Porque é carregadinha de açúcar natural. E não é pouco, não. É uma autêntica carga que faz o açúcar no sangue disparar. Se é jovem ativo, o corpo até aguenta. Mas depois dos 60, o metabolismo já não funciona como antes. Cada pico de açúcar provoca uma descarga de insulina, seguida de uma queda brusca. E a cada vez que isso acontece, o corpo desencadeia processos inflamatórios, sobretudo nos tecidos moles, à volta dos tornozelos, ancas e joelhos. E se ainda por cima tem problemas de circulação ou nervos, pode começar a sentir queimaduras nos dedos dos pés formigueiros que não passam inchaços ao final do dia, ou aquela sensação arrastada de peso nas pernas. A manga parece leve, fresca, como se fosse só um miminho. E é aí que está o perigo. Como sabe a pouco, come-se mais. Mas o corpo não quer saber se é leve ou se sabe bem. É o açúcar que conta. E esse açúcar em excesso pode trazer dores nas articulações, deixar-lhe as pernas mais instáveis e fazer com que ande mais devagar. Muita gente, sobretudo os mais velhos, comem manga a pensar que é um prazer natural. E é. Mas o natural não quer dizer sempre seguro, principalmente quando falamos de circulação fraca e articulações gastas. Agora já vê o quadro completo, não é? Mesmo que sempre nos tenham dito que estes frutos são bons para a saúde quando chegamos aos 60, as coisas podem não ser bem assim. Mas há uma boa notícia no meio disto tudo. Existem frutos que fazem exatamente o contrário. Frutos que ajudam a aliviar as dores, melhorar a circulação e proteger as articulações. Quer que lhe mostre quais são. Se quiser, diga só, sim, continua. Estes sim são frutos que fortalecem as pernas, aliviam as dores nas articulações e combatem a inflamação. Vamos falar desses frutos das alternativas que cuidam verdadeiramente da saúde e o que os senhores devem privilegiar na sua alimentação. Agora que já sabes quais deves evitar, está na hora de descobrir aqueles que podes comer sem prejudicar o teu corpo. Escolher bem os frutos faz muito mais do que apenas matar a fome. Ajuda o teu corpo a regenerar-se, a recuperar-se. Comecemos pelos pequenos frutos amoras, framboesas, mirtilos.
Estas pequenas maravilhas são anti-inflamatórios naturais poderosos. São suaves para a glicemia, ricos em antioxidantes e pobres em açúcar. Mas o mais importante, melhoram a circulação, especialmente nas pernas. Ajudam-te a mover com mais facilidade, reduzem a rigidez e diminuem o inchaço, são verdadeiros aliados do bem-estar diário. Depois temos as cerejas, mas atenção sempre com moderação. As cerejas ajudam a reduzir o ácido úrico no corpo, diminuindo o risco de crises de gota e as dores nas articulações. Aliviam as articulações doridas e aquela sensação de ardor nos joelhos ou nos dedos dos pés. Uma pequena mão cheia é mais do que suficiente, não é preciso exagerar para sentires a diferença. Seguimos com o abacate. Sim, o abacate é um fruto e é dos melhores para proteger as articulações. Por quê? Porque está carregado de gorduras saudáveis que reduzem a inflamação e atuam como uma almofada natural para as articulações envelhecidas. Além disso, o abacate ajuda a estabilizar os níveis de insulina, dando-te uma energia constante sem aqueles picos perigosos de açúcar no sangue. Se procuras algo fácil de digerir, experimenta a papaya. Este fruto tropical macio está cheio de enzimas que ajudam a acalmar a inflamação e facilitam a digestão. É delicado para o estômago e amigo das articulações envelhecidas. E não te esqueças das peras. Come-as acompanhadas de um pouco de fibra ou uma fonte de proteína para desacelerar a absorção do açúcar. Oferecem uma doçura discreta sem exageros. Dão-te energia sem sobrecarregar as pernas. Estes são os frutos que, em vez de prejudicar o teu corpo, o apoiam. Não provocam dores. Não provocam inchaços. Ajudam o teu corpo a reencontrar a força, o equilíbrio e a tranquilidade que tanto precisa. Percebes agora? Não é apenas uma questão de comer fruta. É sobretudo saber escolher os frutos certos para a tua idade. Frutas que respeitam o teu corpo aqui e agora. E vais começar a sentir a diferença quando fizeres estas escolhas com mais consciência. Passos mais firmes, movimentos mais leves e manhãs com mais energia. Vamos terminar isto com algumas palavras de sabedoria e uma mensagem especial só para ti. Se chegaste até aqui neste texto, isso diz-me uma coisa importante. Preocupas-te com o teu futuro, com a tua força, com a tua saúde. E quero que ouças isto bem claro. Ainda vais a tempo de mudar hábitos. Ainda há tempo para te sentires melhor, para recuperares o teu bem-estar. E lembra-te, não estás sozinho nisto. Envelhecer não é fácil. As dores, a rigidez, aquele medo de tropeçar ou de cair, vão se instalando devagar sem aviso. E às vezes dá mesmo a sensação de que o corpo já não responde, que estás a perder o controlo. Mas a verdade é simples. Podes recuperar o controlo com pequenos ajustes inteligentes. Sem loucuras, sem exageros. Uma refeição de cada vez, uma fruta de cada vez, uma decisão de cada vez. As frutas que falamos hoje não são por si proibidas ou perigosas, mas talvez já não sejam as mais indicadas para ti agora, que o teu corpo tem outras necessidades. E está tudo bem com isso. Envelhecer não é desistir. É estar mais atento, fazer escolhas mais conscientes. Quando começas a alimentar-te com mais intenção, escolhendo alimentos que realmente te ajudam, que cuidam da tua força, da tua circulação e das tuas articulações, vais sentir a diferença. Menos dores, mais mobilidade, manhãs mais leves, passos mais firmes. Esse é o espírito desta mensagem, sem medo, sem restrições exageradas. Apenas respeito e carinho pelo teu corpo. E agora gostava mesmo de te ouvir. Diz-me nos comentários o que aprendeste hoje e que mudanças estás disposto a experimentar. Porque quando partilhamos, avançamos juntos. Se esta mensagem te foi útil ou se te ajudou a ver as coisas de outra maneira, carrega no gosto. Subscreve o canal para não perder as dicas que podem transformar a tua saúde. E ativa o sininho para receberes tudo em primeira mão. Antes de ires, escreve-me se achaste isto útil ou 0 se não foi muito a tua onda. Pode parecer pouco, mas o teu comentário é mais importante do que imaginas. Mantém-te forte, mantém-te atento e nunca te esqueças. A tua independência são as tuas pernas que a carregam. Adeus, até a próxima. Cuida-te bem.